Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar agora mais uma palestra virtual aqui do nosso ciclo virtual de palestras do Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. Iniciamos esse projeto na semana passada, no dia 14 de agosto, e vamos seguir com ele até o dia 18 de setembro. Eu sou Murilo Viana, realizei na semana passada, inclusive, a explanação sobre os princípios do Espiritismo e hoje estou aqui para realizar a direção da palestra virtual, que terá a explanação da Rafaela Paes de Campos. A Rafaela, que é uma autora espírita, estudiosa da doutrina espírita. Ela é colunista da revista Letra Espírita, na qual escreve a coluna Obra Básica em Foco. Também é autora de muitos livros, já são 4 livros lançados. As obras Armadilhas da Obsessão, Não se Escapa das Leis da Vida, Almas Apaixonadas e agora o seu mais recente lançamento, que é o livro Vivências Atuais, sob o consolador olhar do Espiritismo. E é com base nessa obra que ela irá fazer para nós ciência emocional. Então, vai valer muito a pena, vai ser muito interessante esse momento. Estou aqui mandando a solicitação para a Rafaela entrar. Olá, Rafaela. Entrou. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse ciclo virtual de palestras tão maravilhoso, com temas tão importantes. Estou muito feliz, estou muito agradecida. Muito bom. Eu estava aqui falando um pouquinho sobre você para os nossos telespectadores, nossos frequentadores virtuais do Grupo Espírita. Bom, antes de iniciarmos os trabalhos da noite de hoje ainda, gostaria de falar para todos que nós estamos com a nossa campanha, que é a campanha Semeadores de Luz, na qual vocês podem efetuar doações para o Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. As informações estão aqui no nosso perfil, é só vocês acessarem o perfil do GEAP para verificar direitinho como fazer a doação. Não tem periodicidade, não tem quantia mínima. Aquilo que o seu coração disser é o adequado, né? É importante nós fazermos sempre de coração as nossas doações. E vamos então iniciar com a leitura de uma página. Nós estamos aqui no nosso ciclo virtual efetuando a leitura com base no livro Ajuda-te a Ti Mesmo que o Céu te dará, da Evelyn Freire. Vamos então efetuar essa leitura para darmos a introdução do nosso momento, do estudo de hoje. Depois vamos ter a prece. Logo na sequência, a Rafaela vai, durante 40 minutinhos, efetuar para a gente uma explanação. Sendo que, como eu expliquei para todos na semana passada, se houver a necessidade, então o expositor tem até mais 10 minutinhos para conseguir concluir a questão. Então, essa é a dinâmica da nossa palestra e, ao final, a gente faz a prece de encerramento. Vamos lá, então. Ajuda de ti mesmo e o céu te ajudará. Reflexões luminosas. Mensagem à esperança. Por que essa desesperança em nossos corações? Por que é tão difícil acreditar que somos filhos de Deus, nascidos para a felicidade e não para a dor? Por que é tão difícil acreditarmos que essa dor vai passar? Ela é temporária, necessária, tão somente para o nosso aprendizado. Não tiremos a humanidade inteira pela terrena. Estamos muito aquém dos mundos felizes, mas para lá seguiremos um dia, mesmo que nisso não acreditemos. Na casa de meu pai há muitas moradas. João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Assim, disse Jesus, mostrando a todos nós que a vida nesse planeta é uma passagem, um período de aprendizado. A Terra é uma escola, mas não estamos destinados a nela viver eternamente. A única morada eterna será aquela que teremos quando chegarmos à condição de espíritos puros, os mundos celestes
celeste serão as nossas moradas reais. Sei lá. Todas as demais são temporárias. Nossa vida não é aqui. Não somos seres materiais, mas espirituais. Quando o homem vai se aperceber disso, quanto tempo ainda vai gastar acreditando que tudo está perdido e não vale a pena lutar? Será que realmente acreditamos que Jesus entregou a própria vida por nada? Por que sentir? Por que esse sentir ganha tanta força em nosso coração? Não foi Deus que o colocou ali, mas nós mesmos. Não está na hora de mudar? Estamos aqui para ajudar a toda uma família de espíritos amigos trabalhando em benefício da humanidade terrestre. Em nome do governador da terra, eles lutam, amparam, acolhem, amam sem cessar. E nós vamos continuar apáticos e desacreditando no poder do amor? Não podemos, não mais. Levantemos o ânimo e trabalhemos a nossa esperança no amanhã mais feliz. Podemos fazer tanto quanto acreditarmos. Um simples gesto ganha força sobrenatural quando acompanhado da fé em Deus. Deixemos essa fé brilhar, habitar em nós, tomando conta de nossa mente e espírito. É tão melhor vivermos com a esperança. Estudemos, aprendamos mais sobre Deus e suas leis. Adquiramos o conhecimento que está posto à nossa disposição e, a partir daí, renovemos pensamentos e valores. A mudança de pensar é importante para que tudo se opere. Trabalhemos essas crenças limitantes e as substituamos por outras positivas. Nosso espírito sentirá o impacto e as pessoas também. Nada jamais esteve perdido. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Sigamos firmes e confiantes. O Mestre nos acompanha. Vamos fechar os nossos olhos, se for possível. E agradecer ao Pai pela oportunidade e solicitar amparo para a atividade de hoje. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em nosso grupo espírita de forma virtual para a realização de mais uma palestra, nosso ciclo virtual de palestras. E neste momento, Senhor, todos que se encontram possam estar de coração e mente abertos para usufruir dos conhecimentos que nos estão sendo concedidos. Que a espiritualidade amiga, sob orientação de nossa mentora espiritual, Ivone Amaral Pereira, esteja junto de nós, nos iluminando, nos abençoando e nos consolando. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Rafaela, é com você. Fique à vontade. Muito obrigada, Murilo. Bom, pessoal de casa, mais uma vez, boa noite. Hoje, para tratarmos de um tema um pouco delicado. Infelizmente, não nos surpreende, mas nos entristece o resultado da enquete que foi colocada aqui nos stories do GEAP, onde muitas pessoas, mais de 80% delas, disseram já ter vivido, então, uma situação de dependência emocional. E quando a gente trata de um tema assim, a gente esbarra inicialmente na questão de que nós somos espíritos criados para viver em sociedade. Estar em grupo, estar dentro de um contexto social é uma necessidade inerente a quem nós somos. E uma necessidade que atende justamente a diversas etapas do nosso processo evolutivo enquanto espíritos que nós somos. Então, tendo isso em vista, nas nossas vidas, nós ocupamos diversos papéis enquanto seres coletivos. Nós estamos inseridos num contexto de família, nós estamos inseridos em contextos de amizade e também, por vezes, estamos envolvidos e inseridos em contextos de relacionamento afetivo. É inegável
provável que quando nós estamos nesses contextos e vivenciamos esse sentimento que nos une de forma agradável e simpática, de maneira recíproca, é muito bom, é muito confortável. Porque amar e ser amado é uma das nuances desse sentimento que nos traz a reciprocidade. Então, Kardec nos diz que os efeitos do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade, esta que é possível enquanto nós estamos aqui no orbe terrestre. Entretanto, é importante que a gente saiba que, como tudo na nossa vida, é de extrema importância que nós tenhamos equilíbrio dentro desses diversos contextos que nos unem, principalmente quando nós ofertamos um sentimento nobre a uma outra pessoa e nós recebemos ele de volta. Quando a gente depende emocionalmente de uma pessoa, é o mesmo que nós estarmos nos agarrando a este alguém e oferecendo a ela o cargo de tábua de salvação para os nossos problemas, para as nossas inseguranças, para as nossas fraquezas. E isso denota, então, de nossa parte, um apego excessivo, o que torna bastante intrínseca a possibilidade de nós acabarmos nos machucando. E isso gera muitas consequências que nos afetam do ponto de vista físico, também do ponto de vista espiritual e, claro, consequentemente, no nosso processo evolutivo. Então, quando a gente está ali falando, então, no contexto de família, nós espíritas que somos, bem sabemos que este é o ambiente no qual residem espíritos já conhecidos de encarnações pretéritas que nós tenhamos vivenciado. E justamente por isso, ao nosso lado, a gente pode encontrar antipatias, simpatias que são quase que instantâneas, quando a gente passa a se compreender enquanto um ser humano, e também antipatias que são irremediáveis. É claro que ter ao nosso lado esses espíritos que já nos são simpáticos e que nos trazem esse conforto na companhia é muito importante. Mas é preciso entender que existem algumas coisas a serem levadas em consideração para que a gente não torne essa simpatia em algo desequilibrado, em algo excessivo. Porque quando nós simpatizamos com uma pessoa de forma instantânea e instintiva, ela pode vir, dependendo do caso, a ser alvo da nossa dependência emocional. A gente passa, então, a depositar toda a confiança naquela pessoa para que ela, então, sempre nos aconselhe, nos proteja, e isso nos torna um pouco engessados. E aí, quando a gente vai para o contexto de amizade, a gente tem a tendência a entender a amizade, por ser a família, entre aspas, que nós escolhemos, como um ambiente mais leve. Entretanto, há também, dentro desse contexto, relações que acabam se tornando dependência, porque a gente acaba se aconchegando na segurança daquele que a gente já conhece, e aí a gente até evita, por exemplo, conhecer novas pessoas, para que a gente fique naquele ambiente que para nós já é conhecido e confortável. E aí, se a gente passar, então, para o contexto de um relacionamento afetivo, são pessoas que nós escolhemos ao longo da vida e com as quais a gente decide passar a vida, né? Seja no namoro, seja num casamento. A gente já traz um pressuposto de que quando uma relação afetiva se inicia, existe todo um contexto de romantização desse para sempre,
Logicamente, porque ninguém se junta, ninguém se une esperando que aquele sentimento vá culminar numa separação. Entretanto, assim como nos contextos familiares e como nos contextos de amizade, a gente também pode acabar incorrendo no desequilíbrio de acabar se tornando dependente emocionalmente da outra pessoa. E claro, para tudo que eu disse até agora, vale o inverso. As outras pessoas também podem depositar esse sentimento em nós, passando nós, então, a ser quem é consultado para um aconselhamento, para uma proteção. Tudo que eu disse, então, vale também para a situação inversa. Mas o que acontece? A partir do momento em que qualquer dessas situações ocorrem, a gente vai depositar numa outra pessoa a concretização, a possibilidade de sermos felizes. A gente está dando ao outro a obrigação de nos amparar e nos fazer felizes, ao mesmo tempo em que a gente está dando poder para que essa pessoa seja capaz de fazer isso. E isso acaba abrindo uma porta extremamente perigosa, justamente porque daí nasce a muito inerente possibilidade de que a gente acabe sendo machucado e que isso se transforme nesses tantos sentimentos ruins que por vezes a gente alimenta dentro de nós, como a mágoa, o rancor, a frustração, às vezes o sentimento de vingança. Tudo isso acaba nos afetando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, porque a partir daquele machucado, a partir do momento em que o outro não fez o que nós esperávamos que eles fizessem, a gente acaba, então, passando a remoer esses sentimentos ruins que, com certeza, e todos nós conhecemos muitos casos nesse sentido, eles vão fermentar dentro da gente, tornando-nos pessoas muito mais amargas, pessoas que sofrem por conta de algo que a outra pessoa causou. Mas aí a gente vai discutir o que é esse algo que a outra causou, que é importante que a gente reflita. E antes de mais nada, como a gente trouxe esse contexto de relacionamento amoroso, por exemplo, é importante desde já, muito embora esse seja um assunto que é comumente conversado nos meios espíritas, infelizmente para os românticos de plantão, a alma gêmea ela não existe, porque a alma gêmea traria para nós a ideia de que nós somos incompletos e que uma outra metade chegaria para nos completar. E isso é uma inverdade. O que acontece é que existem almas afins, que são essas almas que nos são simpáticas, por termos construído essa simpatia e essa segurança ao longo das sucessivas vidas que nós vivemos. E essas pessoas, essas almas afins, elas estão inseridas nesses diversos contextos, não só dentro de um relacionamento amoroso. Então, a gente pode encontrar uma alma afim na família, a gente pode encontrar uma alma afim numa amizade e também num relacionamento amoroso, mas não só nele, como a gente comumente pensa. Então, quando a gente olha essa situação de depositarmos numa outra pessoa a segurança que nós precisamos para a nossa caminhada e dando a elas, então, o poder de nos fazer felizes ou infelizes, a depender do que ela acabar ocasionando e como ela vai reagir a essa situação, nós estamos, por certo, agindo contra nós mesmos, justamente porque, embora seja esperado das outras pessoas que elas ajam conosco da mesma forma que elas gostariam que nós agíssemos, a realidade nos mostra de forma bastante clara
que as pessoas não têm obrigação de atender às nossas expectativas. E isso é real, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Porque ninguém passa por situações que outra pessoa precisa passar. Ninguém consegue nos proteger daquilo que só nós podemos enfrentar para galgarmos um novo degrau na nossa evolução. Então, esse ato de não atender às nossas expectativas, porque a pessoa não tem obrigação de fazer isso, não significa que essas pessoas sejam más, mas que a sistemática da vida, ela está sendo corrompida quando a gente quer que o outro faça por nós algo que nós precisamos fazer por nós mesmos. Então, quando a gente fala em amor próprio, a gente fala em cultivar dentro de nós o sentimento que é o sentimento por excelência. É o sentimento que deve ser direcionado às outras pessoas, às pessoas que nos circundam, mas de forma saudável. Por isso, o amor próprio, muito embora às vezes ele soe como algo egoísta, ele não é. Porque nós só conseguiremos oferecer a outra pessoa aquilo que nós já tivemos cultivado dentro de nós. Aquilo que nós já soubermos oferecer de maneira saudável. Quando a gente acaba se tornando dependente emocionalmente de alguém, intrinsecamente ou não tão desenvolvido, a gente não dá aquilo que a gente não possui. Então, hoje muito usada essa palavra, não é exagero que a gente fale que o amor que causa, que se transforma nessa dependência, ele é um sentimento tóxico. Porque ele traz para outra pessoa um peso enorme, trazendo para aquela pessoa a sensação incômoda de que é obrigação dela fazer o que nós esperamos, mesmo que isso vá em sentido absolutamente contrário àquilo que ela quer fazer. E aí, se a gente usar esse pressuposto de inverter a situação, não é preciso nem que a gente reflita muito para compreender que, se fosse o contrário, nós não gostaríamos que alguém fizesse isso conosco. E comumente, quando isso acontece, inclusive, a gente reage. Então, por que a gente acaba depositando tanto peso sobre uma outra pessoa se nós não gostaríamos que isso ocorresse conosco? Que alguém nos visse como responsável pela sua felicidade, pela sua proteção, que essa pessoa sempre nos buscasse para qualquer decisão. Então, a gente entra muito nesse assunto e na autorresponsabilidade, justamente porque nos ensina o Espiritismo e nos ensina as situações da vida que a única pessoa capaz de nos fazer feliz somos nós mesmos. Só nós podemos nos auxiliar tanto nos nossos êxitos quanto nos nossos problemas. A gente é a única pessoa que pode fazer com que a gente se sinta completo. É importante que a gente compreenda que as pessoas ao nosso redor, elas são um complemento. Elas trazem um conforto maior para a nossa caminhada, porque, como nós dissemos no começo, é de suma importância e é muito agradável para todos nós que tenhamos uma companhia que nos é simpática para essa caminhada que não tem nada de fácil enquanto nós estamos aqui mergulhados nas sendas materiais. Mas a gente não pode depositar sobre essa outra pessoa toda a responsabilidade que só cabe a nós. Como a Fernanda disse aqui, tudo principia na própria pessoa. E é preciso que a gente internalize isso para que a gente realmente compreenda que são das nossas ações
que nascerão os nossos méritos. Então, para a nossa evolução, essa que todos nós almejamos, enquanto espíritos aqui encarnados, nesse momento, uma escola chamada Terra, que nos ensina tanto e que tem o poder de nos fazer evoluir tanto, desde que a gente não espere da vida, a gente não espere do outro, mas a gente faça. Isso, o fato de estar sobre a nossa responsabilidade, o poder de fazermos felizes ou não, não é triste, não é solitário. É um mecanismo de justiça divina. E se a gente analisar de forma muito racional, como nos pede a doutrina espírita pela fé raciocinada, a gente vai perceber que bom que seja assim. Porque imaginem só, dependermos 100% de alguém para qualquer coisa na nossa vida. Se a gente trouxer, por exemplo, para o nosso contexto diário, muita gente costuma dizer: se dependesse de mim, estava pronto. Se dependesse de mim, eu já teria feito. Não gosto de depender de outra pessoa para fazer uma coisa. Por que a gente, então, coloca algo tão importante como a nossa felicidade sobre os ombros de outra pessoa? Seria muito inquietante se funcionasse dessa forma. E que bom que nós temos esse poder, porque assim a gente aprende as lições do caminho e colhe efetivamente os frutos dos nossos aprendizados. E é justamente assim porque Deus espera que todos nós cheguemos à perfeição que nós almejamos, sabendo que ao chegarmos lá, observamos e aprendemos com cada passo que nós demos nas tantas vidas que nós já vivemos e que a gente ainda vai viver. Então, é preferível que nós desenhemos a nossa alegria do que esperarmos que outra pessoa faça isso. Como eu disse, não devemos de forma alguma depositar essa responsabilidade sobre um terceiro, porque ele não tem essa responsabilidade, porque ele não vai conseguir fazer isso, porque a gente sempre vai querer mais. Então, é importante que a gente relembre o que eu disse logo lá no começo. Não há como uma outra pessoa passar por aquilo que nós precisamos passar. Nós somos espíritos com bagagens únicas. Somos seres individuais com experiências próprias. Cada um necessita passar por uma situação diferente. Mesmo que os contextos, por vezes, se assemelhem bastante, é importante que a gente saiba que cada um vai colher o que plantou lá no passado de uma maneira diferente. O espiritismo, ele não é uma ciência exata. Não é porque se fez X que tem que se vivenciar X. Cada um vai aprender a lição de formas diferentes. E justamente por isso, ninguém consegue passar por nós aquilo que é inerente a cada um de nós, que está guardado nessa bagagem invisível que cada um de nós carrega. Então, é importante que a gente compreenda que a partir do momento que a gente acaba depositando tanto poder e tanta responsabilidade sobre uma outra pessoa, a gente acaba se acomodando. Por vezes, essa pessoa, ela atende às nossas expectativas. E quando ela não atende, a gente entra nesses sentimentos que não vão nos ajudar em nada. E do ponto de vista espiritual, então há um perigo muito inerente e muito importante que a gente não pode permitir que ocorra, que é a possibilidade de nós acabarmos nos estagnando e perdendo um tempo precioso de aprendizado, seja porque há alguém correspondendo às nossas expectativas e aí fazendo por nós, ou então porque a gente se sentiu frustrado e magoado e estacionou numa forma de proteção absolutamente desequilibrada. Então, é importante que a gente tome para nós a responsabilidade de remar aí pelas águas da vida para que a gente busque a nossa evolução espiritual.
E nesse caminho, se alguém estiver ao nosso lado para nos ajudar, perfeito, que ótimo. Mas essa pessoa não estará sempre. E esse caminhar também não deve depender só dessa outra pessoa. Se nós deixamos a responsabilidade de definir quem nós somos e de definir aquilo que ele sentir, nós estamos abrindo a porta de uma inevitável mágoa que vai fazer nascer a frustração de percebermos que o outro não fez aquilo que nós esperávamos dele. E aí nós caminhamos pelo tempo com essa mágoa corroendo o nosso íntimo, corroendo a nossa alma, revivendo sempre aquilo que para nós é uma ingratidão, e isso nos torna pessoas amargas e ainda mais incapazes de caminhar pelos nossos próprios pés. E aí a gente chega num ponto importante para nós analisarmos, dentro desse contexto de autorresponsabilidade, que tem muito a ver com a fé raciocinada, que é o ato de nós compreendermos por que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer. Muita gente pergunta, qual será que é a minha missão na vida? A missão de todos nós é evoluir. E aí, se a gente compreende os preceitos espíritas, utilizando-nos do raciocínio da fé, a gente vai esbarrar em muitas situações que vão nos mostrar o conceito de autorresponsabilidade. E aí a gente terminou agora há pouco falando sobre mágoa. A mágoa por ver que o outro não fez o que nós esperávamos dele. E aí eu deixo a pergunta, a mágoa que nós estamos então sentindo por conta dessa situação, é culpa do outro? Não é culpa do outro. É culpa de nós mesmos que esperávamos que a outra pessoa fizesse por nós aquilo que só nós podemos fazer. Hoje a gente trabalha e escuta muito falar sobre responsabilidade afetiva. E é importante que todos nós tenhamos e hajamos nas diversas situações das nossas vidas com responsabilidade afetiva. Mas a responsabilidade afetiva não significa que nós devemos ser recíprocos. Ou seja, nem sempre a gente vai corresponder aos anseios, aos sentimentos da outra pessoa. Mas ter responsabilidade afetiva é ser transparente. O outro precisa saber de forma cristalina que nós não somos capazes, não podemos fazer o que ele espera de nós. E que nós também não temos o direito de ultrapassar os nossos limites. Então, a gente precisa ser transparente nas nossas relações. Responsabilidade afetiva é ter cuidado com os sentimentos do outro. Agir de forma a não machucá-lo, a não magoá-lo, mas não fazendo tudo aquilo que ele quer, indo muitas vezes contra os nossos próprios limites. A gente precisa deixar claro quando algo está passando daquilo que nós suportamos, daquilo que nós podemos fazer. Isso não significa que tenhamos dificuldade em viver em sociedade, que é uma das leis que regem a nossa vida. Mas isso significa que cada um pode ir até certo ponto. Cada um sabe quando as coisas poderão sair do controle. E impor esses limites também é uma forma de exercitarmos o nosso amor próprio e muito longe de sermos egoístas. Simplesmente fazendo com que o outro compreenda que há coisas que ele precisa fazer por ele mesmo. Assim como há coisas que eu preciso fazer por mim, então às vezes eu preciso falar não. Então isso é ter responsabilidade afetiva. Se a gente vai além daquilo que a gente suporta, ou se de alguma forma a gente espera que o outro faça isso por nós, mais uma vez, nós estamos deixando de progredir. E a gente está abrindo espaço para sentimentos ruins,
que ocasionarão situações que tornam, claro, as trilhas reencarnatórias muito mais densas e muito mais pesadas. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente precisa refletir muito sobre como um contexto de solidão, porque descobriram o quanto esse lugar ele é confortável, né? A gente passou aí há pouquíssimo tempo por uma situação que nos obrigou a ficar isolado e algumas pessoas gostaram desse cantinho. Ao mesmo tempo em que nós estamos tão necessitados de que o outro seja um ser humano e age de forma coerente com isso, que quando a gente encontra alguém, então a gente deposita toda a responsabilidade nessa outra pessoa. E ambas as situações são extremos que igualmente ferem aquilo que nós somos, aquilo que o outro é e aquilo que o equilíbrio da vida nos pede. Então, para finalizar, é importante que a gente entenda que nós devemos depositar apenas em nós mesmos a fé. A fé que transcende, a fé que sabe que pode e que sabe que vai ultrapassar todas as dificuldades e todas as imperfeições no caminho. Mas que nós depositemos isso em nós, que a gente saiba que nós somos imensamente fortes para atravessar as tantas pedras que nós encontramos no caminho, porque se nós lembrássemos quantas nós já atravessamos nas vidas que nós já vivemos e que hoje estão sob a névoa do véu do esquecimento, a gente compreenderia o quanto a gente é vitorioso por estar aqui hoje, no grau evolutivo que nós estamos, embora super distantes da perfeição, mas já caminhamos um bom bocado. Então, nesse contexto todo, se alguém caminha conosco de mãos dadas, que bom. Mas se esse alguém, então, por alguma situação, por algum limite, por alguma necessidade, soltar a nossa mão em algum ponto da estrada, que nós então saibamos e sejamos capazes de andar sozinhos. Como eu disse, nós já andamos muito e a gente pode andar muito mais. Então, que a gente pense sobre isso, que a gente analise tudo isso dentro das nossas limitações, num exercício de autoconhecimento, para que a gente não machuque as outras pessoas, ao mesmo tempo que a gente não machuque nós mesmos. Nesse sentido, esse exercício de autoconhecimento também é de extrema importância para que nós consigamos observar e de forma muito realista perceber quando nós estamos errando, quando nós estamos, às vezes, ultrapassando os limites de uma outra pessoa, depositando sobre elas um peso muito grande. Trata-se também de um exercício importante para a nossa reforma íntima, para as nossas lapidações, que são tantas e inúmeras. É isso. Eu espero que vocês possam refletir sobre esse assunto, trazer isso para o dia a dia e implementar essas reflexões para que a gente possa caminhar de forma mais leve, para que a gente consiga entender que nem sempre é uma ingratidão da outra pessoa, nem sempre é uma maldade da outra pessoa. Mas que a gente se colocando no lugar do outro, a gente percebe que cada um tem o seu limite, assim como nós temos. Então é importante essa reflexão. É isso. Excelentes palavras da Rafaela. Muito boa a reflexão de hoje. Possamos levar no nosso coração as mensagens que foram trazidas com tanto amor e carinho, para que esse entendimento se faça presente no nosso dia a dia e, consequentemente, nos faça evoluir. Ajudemos os outros
que estão ao nosso redor a evoluírem também, né? Vamos caminhar agora para o nosso encerramento, realizando a nossa prece final. Desde já, agradeço a Rafaela por estar aqui conosco, compartilhando desse ensinamento, e a todos vocês que acompanharam essa segunda palestra do nosso ciclo virtual de palestras. A palestra anterior está salva aqui no nosso Instagram, essa também vai ficar salva para vocês. E na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, teremos mais uma palestra muito interessante com um tema bem bacana que já já nós vamos divulgar para vocês. E muito em breve, as palestras presenciais se iniciarão aqui na sede do nosso Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, que já está ficando quase pronta. Muito em breve a gente vai divulgar para vocês quando que as palestras presenciais irão se iniciar. Vamos então fazer a nossa prece final de encerramento da atividade de hoje. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade que tivemos de sermos iluminados com mais estes esclarecimentos. Que a equipe de Ivone do Amaral Pereira nos guie, nos proteja e nos oriente a cada instante. Que possamos ter força para seguir adiante, rumo à nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada, gente.